Olá, boa noite. Mais uma semana de trabalho finalizando aqui no Canal 23, TV Guará, afiliada à Cultura do Maranhão. Vamos às informações desta sexta-feira. Polícia Militar do Maranhão apresenta balanço das operações contra assaltos a coletivos na ilha. Cerca de 900 crimes já foram registrados. Uma reunião de diálogo, com todos os entes envolvidos na questão dos transportes urbanos da região metropolitana, assim também como alinhar algumas condutas necessárias para termos mais segurança no transporte coletivo. Situação das aulas no estado. Muitas escolas da rede ainda não retomaram o ensino presencial. O estado afirma que 80% já retornaram com os alunos nas salas. ICMS mais uma vez na pauta de discussão. Afinal, quem é o vilão no preço do combustível? IBGE aponta crescimento no setor de serviços como bares e lanchonetes. Comitê Científico do Consórcio Nordeste emite nota aprovando a vacinação para adolescentes. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. A reportagem que inicia a edição desta sexta-feira fala sobre segurança no transporte público de São Luís. Em outras cidades, o problema também existe. Incomoda, gera debates e discussões, mas o que todo brasileiro quer é poder ir e vir em segurança, já que paga seus impostos. Dados apresentados em uma reunião hoje apontam que de janeiro até o mês de agosto foram registrados mais de 900 assaltos a ônibus, saindo a média de 3,75 casos por dia. É preciso que muita gente entenda que as ações da polícia e também dos gestores de segurança pública, estadual, municipal, federal, são baseados em dados, em levantamentos, em números de registros do boletim de ocorrência. Então, caso você foi assaltado, não deixe de registrar o fato e sempre que puder, cobre na Câmara Municipal, na Assembleia e até mesmo na Câmara Federal. O Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão convidou representantes do Sistema Rodoviário da Grande São Luís para uma reunião onde foram apresentados números relacionados às operações no sentido de coibir assaltos aos coletivos na Grande Ilha. Estiveram presentes diretores tanto do Sindicato dos Rodoviários como das empresas de transporte. A reunião foi aberta com o representante da Polícia Militar falando a respeito das operações, principalmente a Operação Catraca, revelando os números do que foram apreendido, quantas pessoas foram presas em tentativas de assalto ou que tiveram cometido assalto a coletivos aqui em São Luís. Mas também ficaram abertos a ouvir proposições por parte dos outros participantes. É mais uma reunião de diálogo, com todos os entes envolvidos na questão dos transportes urbanos da região metropolitana, assim também como alinhar algumas condutas necessárias para termos mais segurança no transporte coletivo. Tanto o Sindicato dos Rodoviários como o Sindicato das Empresas de Transporte trouxeram propostas a serem implementadas nessas ações da Polícia Militar. O Sindicato dos Rodoviários tem ficado muito preocupado com a situação em que os trabalhadores se encontram, inclusive revelando que alguns já pensam em desistir da carreira, enquanto que o Sindicato das Empresas quer apresentar a proposta, quer implantar na realidade a proposta de fazer com que não haja mais dinheiro circulando dentro dos coletivos, que tudo seja eletrônico, o pagamento da passagem seja todo eletrônico. Vamos ouvir os dois representantes. Bem, o enfrentamento dos assaltos e da violência, ele é muito complexo, ele não passa só pelo tratamento da polícia, ele é importante que haja inteligência e é importante que sigamos bons exemplos em outras cidades. As cidades que tiraram o dinheiro de circulação de dentro do veículo tiveram até 90% de redução dos assaltos. Então é importante um trabalho multidisciplinar que envolva as autoridades, os operadores e aumentar a segurança nos pontos estratégicos de onde nós percebemos que há uma concentração desses assaltos. Então é muito importante a gente trabalhar as causas do problema. Que a dificuldade está grande, e ainda não chegar num ponto crítico
uma situação dessa. E aí nós estamos aqui para escutar eles e também dizer os pontos críticos que está existindo de assalto, né, na nossa cidade, que está horrível, está demais. E inclusive também o sindicato está em estado de greve, né, para poder fazer uma manifestação contra essa insegurança que está existindo aqui dentro do nosso estado, principalmente nos coletivos. Do comando da Polícia Militar do Estado do Maranhão, em São Luís, João Carvalho. Vamos seguir agora com a pauta educação. Esta, sem dúvidas, é uma excelente arma contra vários problemas de desigualdade social, por exemplo. Foi entregue pela gestão municipal a primeira escola integral bilíngue de São Luís. A unidade fica no bairro da Camboa. Esse novo espaço vai promover a inclusão e melhoria do ensino-aprendizagem de crianças, jovens e adultos surdos. A unidade atende 82 alunos com deficiência auditiva e oferece Libras como língua materna e a língua portuguesa como segunda língua. As aulas no novo prédio começam na segunda-feira. O espaço conta com uma sala de educação infantil, 6 salas para as turmas do 1º ao 6º ano, uma sala de cada, uma sala de educação de jovens e adultos do programa EJA, 2 salas de recursos, brinquedoteca, biblioteca, sala de informática com 10 computadores. E ainda seguindo sobre o assunto educação, a retomada das aulas presenciais ainda não atingiram a totalidade na rede municipal de São Luís, também na rede estadual. Estamos há quase 2 anos utilizando o formato de ensino online na rede estadual, o que gera reclamações de pais, alunos, desestímulo dos professores. Segundo o levantamento do Estado, são poucas as unidades que ainda não retornaram presencialmente e que tudo depende aí da pandemia. Após mais de 1 ano sem aulas presenciais, as escolas da rede pública foram retomando as atividades de forma gradual. Muitas delas no sistema híbrido, com parte dos estudantes na sala de aula e outra parte em casa, acompanhando pelo computador. A volta presencial foi celebrada por estudantes. Com o presencial, a gente vai conseguir adquirir alguns conhecimentos maiores. O sentimento da Nicole é o mesmo de um grande número de estudantes. Cerca de 80% deles retornaram às salas de aula. Alguns impeditivos fazem com que o 100% não seja uma realidade. Entre eles, a reforma de algumas escolas. Nós temos já mais de 80% das escolas em funcionamento na rede estadual de ensino e algumas ainda não retornaram exatamente porque já estavam em reforma nesse período de pandemia, então esse processo está sendo finalizado para poder liberar de fato o retorno em 100% das escolas da rede. Segundo a Superintendente de Informação e Avaliação do Desempenho Educacional do Estado, as legislações municipais também interferem. Se porventura alguma portaria não permitir aulas nas escolas, o Estado não pode ir contra a determinação. Esse é um dos fatores que interfere. Se a legislação do município veda o retorno, então de fato a gente não promove o retorno nesse município e os estudantes permanecem no ensino remoto. Para 2022, fica a expectativa de que as aulas sejam 100% nas unidades escolares. Tudo vai depender de como a pandemia se comporta. A nossa expectativa é, de fato, voltar 100% com presencial, mas ainda é muito precoce. A gente precisa, de fato, avaliar os índices epidemiológicos para poder definir esse retorno. Olha, a nossa produção fez contato com a Secretaria Municipal de Educação de São Luís para que fosse feita uma explanação sobre a situação da rede de ensino. Mas fomos informados que o secretário não teria disponibilidade de horário para atender a nossa equipe. Agora a gente segue para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui para você informações sobre cobrança de IPVA e mais esclarecimentos sobre o ICMS, sobre o valor do combustível. É um instante só. De volta é hora de falar de um imposto que vem sendo difícil para alguns contribuintes. O IPVA. Ainda existe um número alto de inadimplentes com o Estado. E, em muitos casos, o não pagamento fica atrelado aos problemas causados pela pandemia, mas é importante que se diga que não há planejamento para que a Cefaz promova algum tipo de ação com descontos e maiores facilidades. A pandemia de coronavírus mudou a rotina da população, mas as contas nunca deixaram de chegar. E uma das dívidas anuais de quem possui veículos é o IPVA.
O número de inadimplentes é grande dentro do estado do Maranhão. E olha que o governo do estado prorrogou por 2 vezes o calendário de pagamento do imposto. As dívidas deveriam ser quitadas nos meses de junho, julho e agosto. A Secretaria Estadual de Fazenda ofereceu desconto em cota única, parcelamento das dívidas e até modernizou o site do órgão para facilitar a vida do contribuinte e agilizar o processo de pagamento. O pagamento do IPVA, o parcelamento do IPVA pode ser feito pelo contribuinte sem que ele precise se deslocar a uma agência da Cefaz. Ele pode, apenas entrando no site da Cefaz, no portal da Cefaz, existe lá um ícone IPVA, onde ele faz todas as operações possíveis. Lê a legislação, vê o que ele está devendo, pagar o que ele puder pagar, parcelar aquilo que ele for parcelar. Então, todo o sistema é disponibilizado para que o contribuinte, o proprietário de veículo automotor, possa fazer a sua regularização do IPVA. O Benedito aproveitou as oportunidades, pagou o IPVA do seu carro com 20% de desconto em cota única. Já consegui pagar. Desconto no prazo. Já o Lucas ainda não conseguiu quitar o débito. Ele diz que quer pagar, mas com o orçamento apertado, vai ter que adiar mais um pouco. Ainda não. O que o senhor pretende fazer? Pagar, mas ainda não é a hora. Infelizmente, o Lucas vai ter que pagar em cota única e sem desconto. O Estado não anunciou uma terceira prorrogação. A Secretaria da Fazenda, no nosso caso aqui, fez um esforço supremo para que serviços mais complexos, como parcelamentos, como consultas de conta corrente, como consultas de autos de infração, uma série de serviços que antes não estavam lá disponíveis ao contribuinte, e a partir da pandemia houve esse esforço de construção dessas plataformas que permitiram que, praticamente hoje, 100% dos serviços oferecidos pela Cefaz, e no sentido de possibilitar ao contribuinte pagar os seus tributos, cumprir suas obrigações, entregar declarações, tudo isso está realmente possível a fazer de forma remota. O assessor da Secretaria de Fazenda do Estado também atendeu a um pedido de explicação sobre a incidência do ICMS no valor do combustível nas bombas dos postos. Veja. O ICMS é um componente importante do preço dos combustíveis, como de qualquer preço, de qualquer mercadoria. Volto a lembrar que o ICMS é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, então ele é um imposto que incide sobre as operações de venda de qualquer mercadoria dentro do mercado brasileiro. É um imposto que incide dos estados, dos 26 estados e do Distrito Federal, é gerenciado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, mas os estados têm liberdade de definir as suas alíquotas. Há estados que têm alíquotas maiores e outras menores, mas as alíquotas dos combustíveis variam em torno de 25% a 33%. O Rio de Janeiro é o estado que cobra a alíquota mais cara, 33%. Mas veja só, essas alíquotas, elas são fixadas há muito tempo. Não houve alteração nenhuma nos últimos 5 anos nas alíquotas do ICMS. Então, o que realmente promoveu essa aceleração muito rápida e muito intensa do preço do combustível não foi o ICMS, que se manteve como proporção do imposto, do preço do produto, é o mesmo. Foi a política da Petrobras. E mais uma vez, a pauta combustível vira motivo de disputa por esclarecimentos. Alguns blogs anunciaram que o governador Flávio Dino teria determinado o aumento do cálculo dos impostos sobre a gasolina aqui no Maranhão. E mais uma vez, o gestor estadual usou as redes sociais para explicar que o governo estadual não interfere no valor do litro do combustível, que o governo não tem poder de fixar preço da gasolina. O imposto previsto na Constituição incide sobre o preço de mercado. Espalhar notícias falsas sem a apuração dos fatos pode causar uma catástrofe em uma sociedade. Bom, e já que estamos aqui nesta pauta que envolve o aspecto econômico, vamos falar agora de uma publicação da pesquisa do IBGE, que foi esta semana, que apontou que o índice de atividade econômica do Banco Central, ele apresentou setores com maior participação no mês de julho. A prestação de serviço está à frente destes números.
A economia começa a dar sinais de recuperação e isso vemos em setores como o de serviços, que vem crescendo a cada dia. O IBGE mostrou que o volume de serviços prestados no Brasil atingiu o quarto resultado positivo seguido e cresceu 1,1% em julho. Ele se deve à volta da atividade econômica no geral, uma vez que muitas das restrições sanitárias estão sendo levantadas e o setor de serviços, por ser muito amplo, por ser muito largo, ele então ativa uma série de elos que fazendo com que, portanto, tenha havido esse crescimento no último mês, que tenha havido um crescimento nos 4 meses acumuladamente e no próprio período de 12 meses. Isso não deixa de ser uma boa notícia. Com esse avanço, o setor atinge o maior patamar desde março de 2016 e agora figura 3,9% acima do patamar de fevereiro do ano passado. 2020 foi um ano difícil e 2021 tem sido um ano atípico para os empreendedores. É fato que a pandemia trouxe muitos prejuízos, mas também provocou muita gente a abrir o próprio negócio e a se reinventar. E isso pode sim ter influenciado nesse crescimento. Este restaurante da capital maranhense, por exemplo, encarou a pandemia de frente. Durante o isolamento social, precisou se reinventar e oferecer um serviço diferenciado de delivery. E agora, com as restrições menos rigorosas, mudou um pouco o conceito. Pós-boom pandêmico, né, teve muitas empresas que fecharam as portas e a gente tem que estar todo tempo procurando uma inovação para chamar o cliente, para dar um motivo para ele vir até nós, né? Agora, depois da vacinação, as pessoas estão se sentindo mais seguras para vir até o estabelecimento, com todos os protocolos de segurança, a distanciamento das mesas, mas as pessoas acabam se sentindo mais seguras. Agora, depois desse pós-boom pandemia, eles se sentem mais seguros, eles querem sair, né? Eles querem uma coisa nova. Querem se socializar novamente, o encontro com os amigos, com a família. E a gente procura proporcionar isso. O Brasil é um país forte e tem mostrado uma capacidade de se recuperar em um curto espaço de tempo. E para você que quer abrir um negócio e ainda está com o pé atrás com a economia, esse pode ser o início de um cenário favorável. Em alguns setores, com toda certeza, é um bom momento. E eu acho que, por exemplo, principalmente nesses setores de tecnologia mais avançada, de tecnologia mais moderna, né? Então, as pessoas realmente, para terem a certeza que é um bom momento, elas têm que seguir, eu diria assim, aquele protocolo que se recomenda em qualquer circunstância, dentro ou fora de pandemia. Estudar o setor, fazer um plano de negócio, perceber que isso não é uma atividade diletante e assim diminuir os riscos de ter um insucesso. Você vai ver depois do intervalo, o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste entra na polêmica da vacinação de jovens. É um instante só. Voltamos com informações sobre a vacinação para jovens contra o coronavírus. Hoje, o Comitê Científico de Combate ao Covid do Consórcio Nordeste emitiu uma nota. Neste documento, o comitê faz menção à nota do Ministério da Saúde, apontando 3 itens que abordam a decisão da OMS, que não é contrária à vacinação de adolescentes, a aprovação do uso de vacina pela Anvisa e, por fim, destacou que o próprio Ministério da Saúde autorizou a vacinação neste público. O secretário de Estado de Políticas Públicas do Maranhão, Marcos Pacheco, faz parte do comitê e assina o documento juntamente com demais membros. Bom, e o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, defendeu a ideia de que a vacinação de adolescentes deve prosseguir. Veja os pontos que ele aborda. O Maranhão ele não vai assumir a conduta do Ministério da Saúde. Quem tomou o órgão que tem competência técnica para decidir sobre vacinação de adolescentes é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que atestou a eficácia e segurança da vacinação de adolescentes. Caso a Anvisa venha tomar outra decisão dizendo que não há eficácia e segurança, a gente vai tomar sim a precaução de suspender a vacinação de adolescentes. Mas por hora, igual a maioria dos estados da federação vão fazer, a gente também aqui vai permanecer vacinando adolescentes de 12 a 18 anos. Então, para os 217 municípios, é continuar o esquema de vacinação com vacina da Pfizer
isso é importante apontar, com Pfizer, não com outra vacina, apenas com Pfizer, que isso é o que a gente tem autorização e tem segurança da Anvisa para fazê-lo. E aos pais, para ter certeza que a gente, tendo doses, a gente vai continuar a aplicação dessas doses em adolescentes, abrindo o calendário para permitir a vacinação de adolescentes. Assim como os adolescentes que tomaram a primeira dose, eles vão poder voltar e tomar a segunda dose e completar seu esquema vacinal. Olha, começa hoje a 44ª edição do Festival Guarnicê de Cinema. A abertura acontece logo mais no Teatro Arthur Azevedo e, mais uma vez, o evento terá a presença física reduzida por conta da pandemia. A edição terá início com a estreia nacional do filme O Jardim Secreto de Mariana, filme protagonizado por Andréa Horta e Gustavo Vaz, dirigido por Sérgio Rezende. Além das mostras competitivas nacionais e locais, o Guarnicê promove ações que incluem oficinas cinematográficas e palestras. A programação está linda, diversa, nós temos mostras competitivas, temos mostras paralelas, temos formativas, então uma programação bastante diversa e que a gente chama a todos e todas para participarem, para votar nas mostras competitivas e para prestigiar essa programação que foi feita com tanto carinho e tanta atenção para todos e todas. Está tudo lá no nosso site, guarnicê.ufma.br, participem lá, acompanhem a programação, tem o nosso aplicativo também para votação, mas comecem lá pelo site e aí por lá vocês também encontrarão todas as nossas possibilidades todas as possibilidades que nós estamos disponibilizando para que vocês acompanhem o Guarnicê em 2021. Essas foram as nossas informações da sua sexta-feira. Para você, um excelente final de semana. Nós voltamos às 18h45 na segunda-feira. Uma ótima noite, bom final de semana. Até lá.